Agora, seguir com a nossa live e vou chamar aqui para conversar um pouco com vocês a professora e especialista em língua portuguesa, Josiane, que vai falar um pouquinho, né, da análise dos resultados da avaliação de língua portuguesa. Boa tarde, Josi. A bola está com você. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos e todas que estão conosco nessa tarde para ouvir um pouquinho, conversar a respeito dos resultados da avaliação de língua portuguesa no ciclo 1, avaliação contínua no ciclo 1 2024. E para a gente começar um pouquinho a nossa reflexão, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente já começar a elencar alguns pontos importantes para que nós tenhamos atenção a respeito da análise dos resultados e da compreensão dos resultados em língua portuguesa. Bom, alguns pontos, né, de atenção para essa análise do resultado. Um primeiro ponto, a gente poderia até colocar aqui também, a respeito da própria participação dos estudantes, que é algo que vem lá como caso motor no CARD, apoio pedagógico, tem um roteiro para apropriação dos resultados, um passo a passo também para que vocês possam se apropriar desses resultados para implementar, portanto, as ações pedagógicas bem direcionadas para as necessidades dos estudantes. Então, ao lado daquele material, então, olhando aqui também para essa perspectiva bem pedagógica dos resultados, é importante que, ao analisar, ao olhar professor a professor, para cada estudante, para a sua turma, vocês olharem, portanto, os percentuais de acerto das habilidades, não focar apenas nesse percentual de acerto. É preciso entender que a progressão dessas habilidades ao longo da educação básica, ao longo do ano de escolaridade no qual vocês lecionam, agora efetivamente nesse ano letivo de 2024, entender essa progressão curricular das habilidades. Isso é um ponto fundamental para que a gente possa pensar nas ações bem direcionadas. Outra questão importante que pensar e olhar as habilidades com menor percentual de acerto, esse é um ponto de partida, é um olhar, é algo que chama atenção, porque sugere uma dificuldade realmente dos estudantes em realizarem os itens que envolvem essas habilidades com baixíssimo percentual de acerto, mas um ponto de atenção, não focar apenas nessa habilidade, é entender os pré-requisitos para que essas habilidades possam ser consolidadas. Esse ponto também vocês encontram como uma reflexão dentro do roteiro de apropriação dos resultados. Outro ponto importante, então, não só olhar para essa habilidade, as habilidades com baixo percentual de acerto, para pensar nos pré-requisitos que estão, de certa maneira, vamos dizer assim, que ainda não foram consolidados para que os estudantes possam avançar, as habilidades também com percentual alto de acerto, mas que ainda não chegaram tão próximo de 100%, também devem ser observadas e analisadas com bastante atenção, observando também a necessidade de aprofundamento, de entendimento de quem também são os estudantes que ainda não desenvolveram essas habilidades, porque seriam, portanto, habilidades esperadas que já tivessem sido consolidadas e que os estudantes ainda encontram, alguns estudantes ainda encontram dificuldade. E um ponto crucial também desse processo, a gente falar em avaliação, e nesse contexto uma avaliação de caráter externo, ela tem que ser entendida e vista como um olhar complementar às atividades e os processos avaliativos realizados na escola, realizados por cada professor em cada sala de aula, de cada escola que está nos assistindo agora, de cada escola que está participando do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Porque esse conhecimento cotidiano dos seus estudantes, o conhecimento do currículo e o entendimento da progressão dessas habilidades é que vão ajudar a programar, a planejar as ações bem direcionadas, porque, como eu disse, não se pautar apenas nos percentuais. Os percentuais de acerto nas habilidades são indícios que precisam ser analisados numa perspectiva pedagógica, com esse conhecimento, essa expertise que cada professora, cada professor tem, e é importante levar isso em consideração nessa construção de uma avaliação de caráter formativo que instrumentaliza o professor para desenvolver essas ações
no seu cotidiano. E, nesse sentido, feito essa primeira abordagem, vamos passar aqui a olhar para as habilidades, percentual de habilidade, de acerto por habilidade. Nós elencamos 3 anos de escolaridade, porque são anos extremamente importantes, não que os demais não sejam, mas que tem marcos importantes nessa trajetória do ensino fundamental 1, que é o primeiro ano, que é a entrada no ensino fundamental, o segundo ano, que traz aí essa abordagem e perspectiva da consolidação da alfabetização ao final do segundo ano do ensino fundamental, e o quinto ano, o encerramento desse ciclo, o encerramento dessa etapa importante da educação básica do ensino fundamental 1. Então, aqui vocês, ao entrarem na plataforma, logarem na plataforma, os resultados, vocês vão navegar e encontram o percentual de acerto por habilidade, percentual médio de acerto por habilidade. Aqui nós não estamos falando de item a item, porque uma habilidade pode ter mais de um item relacionado a ela, mas ela já dá uns indícios importantes. Então, olhando aqui para os resultados médios de acerto nas habilidades do primeiro ano, nós chamamos a atenção, por exemplo, dessa habilidade com maior percentual de acerto. 86% dos estudantes do primeiro ano acertaram itens relativos à habilidade de distinguir letras do alfabeto, de desenhos e outros sinais gráficos. Excelente, 86%. Mas imaginemos, a gente pensar em termos 86%, imaginemos que tem uma escola que tem 100 alunos, que tem 4 turmas com 25 alunos, 86 alunos dessa escola conseguem distinguir letras de outros sinais gráficos agora na entrada do primeiro ano. Mas ainda tem 14 estudantes nessa escola que ainda não conseguem. E essa é uma habilidade inicial, crucial, de um processo de contato com o mundo letrado, com a escrita e com contextos de letramento. E isso já vem sendo construído desde a educação infantil. Então, essa habilidade diz respeito, por exemplo, você coloca diversos exemplos de textos que circulam, como, por exemplo, uma placa de trânsito que tem indicando 5 quilômetros, ou uma placa de pare, que só tem letras, é uma palavra, uma imagem ou uma garatuja, e pergunta para a criança: faça um X onde só tem letras. 86% conseguiram marcar o pare. Mas a gente tem aí 14% dos estudantes que não distingue, por exemplo, um abacaxi de um conjunto de letras ou de números e letras. Isso é extremamente importante das crianças desenvolverem, senão elas não vão conseguir se alfabetizar, é um conhecimento básico. Outra habilidade com alto percentual de acerto no primeiro ano é de reconhecer letras do alfabeto, com 77%, que diz respeito ao conhecimento alfabético, que é extremamente importante, que vem sendo construído também ao longo da educação infantil, na pré-escola 4 e 5. E nesse sentido aqui nós temos ainda as duas habilidades, realmente são habilidades esperadas que tivessem um alto percentual de acerto, mas ainda assim seria esperado mais, por conta do contexto de essencialidade, de base para a construção de um processo de alfabetização. Então, é importante que, ao entrar naquela planilha navegável, você vai no nível do seu estudante, e é possível, professora, professor, saber exatamente qual estudante acertou ou errou os itens relativos a essa habilidade. E além das habilidades com os maiores percentuais de acerto, nós temos aqui, no primeiro ano, a habilidade com menor percentual de acerto, com 41% de acerto, que é identificar a correta segmentação das palavras na escrita. Isso significa, está relacionado à consciência, ao grande guarda-chuva da consciência fonológica, que passa pela consciência fonêmica, a consciência silábica, a consciência da palavra e também da própria segmentação de uma frase, que o entendimento do conceito de palavra, de uma unidade portadora de significado. A unidade mínima de significado é o fonema, mas aqui a gente entender que na segmentação, a organização que vai trazer um sentido para essa criança. 41% somente que conseguiram. E o entendimento. Também estamos no início do primeiro ano, no ano de 2024. É importante que as crianças avancem nesse conceito para que eles sejam capazes de
Não apenas reconhecer palavras, não apenas lerem palavras, mas serem capazes de ir construindo a capacidade de ler textos compatíveis à etapa de escolaridade que eles se encontram conforme estabelece a BNCC. No segundo ano do ensino fundamental, aqui nós estamos já no segundo ano do ensino fundamental, lembrando aqui só as habilidades de língua portuguesa, leitura dos itens de múltipla escolha. Temos também que foram avaliadas 7 habilidades aqui nós temos, e dentro dessas habilidades, a habilidade com maior percentual de acerto, também esperado nessa lógica da construção, da progressão das habilidades, da progressão curricular ao longo desses 2 primeiros anos do ensino fundamental, ler palavras formadas por sílabas canônicas. Também esperado, já seria esperado que essa seria uma habilidade que as crianças já fossem capazes de, nesse início do segundo ano, lerem palavras formadas por sílabas canônicas. Importante entender também que elas avancem para que todas sejam capazes de ler palavras com sílabas canônicas e de ler palavras também com sílabas não canônicas e de lerem frases em ordem direta, ou seja, sujeito, verbo, objeto, complemento. Então, a estrutura canônica da frase em língua portuguesa, para que elas avancem do nível da palavra, do nível da frase, leiam textos e sejam capazes, posteriormente, portanto, de localizar uma informação, de identificar o assunto do texto, de fazer pequenas inferências, que é esse objetivo que a gente tem ao longo do processo, ao longo desse ano letivo de 2024. E quando nós falamos das habilidades com menor percentual de acerto, aqui nós temos, com 49% de percentual médio de acerto, habilidade de inferir informação em texto que articula linguagem verbal e não verbal. Ou seja, por exemplo, uma tirinha. E é importante, nesse contexto da construção desse tipo de inferência, que há um apoio visual, um concreto dessa criança, pela imagem da feição de uma personagem, para ele ser capaz de dizer se ele está assustado, preocupado, feliz, surpreso, por exemplo. Isso é extremamente importante da construção desses elementos, para ele poder avançar também nos textos. E uma outra habilidade com baixo percentual de acerto é de reconhecer o assunto de um texto ouvido. E aqui a gente está tratando de uma habilidade relacionada à compreensão oral, que é o professor, professora que leu o texto para o seu estudante e posteriormente fez uma pergunta para esse estudante. Então aqui é algo extremamente importante e que chama atenção, porque não está exigindo que a criança leia autonomamente esse texto, mas ele precisa ser capaz de ter concentração, desenvolver essa capacidade de ouvir, e isso, já digo novamente, é algo ligado à construção da compreensão da linguagem oral, trabalhado, discutido, experimentado na educação infantil, dentro do campo de experiência, escuta, fala, imaginação. Então, isso é extremamente importante, chama atenção 52% de estudantes que acertaram os itens relacionados à escuta de um texto. E depois, passando para o 5º ano, a gente observa que ampliam-se as habilidades, porque aqui nós estamos nesse início de ano de 2024, no 5º ano, fazendo o levantamento daqueles conhecimentos que os estudantes já desenvolveram, ou ainda que seria esperado que eles já tivessem atingido para essa etapa, para pensar em termos do que é preciso avançar. Um ponto que eu não cheguei a comentar durante a minha fala, ao trazer o primeiro, segundo ano, é que os percentuais de acerto das habilidades, eles têm uma indicação de cor e tem uma legenda logo abaixo. Essa legenda aqui, até esse salmão mais escuro, habilidades com até 40% de acerto, um salmão um pouco mais claro, habilidades entre 41% e 60% de acerto, um azul clarinho de 61% a 80% de acerto e um azul um pouquinho mais escuro, acima de 80% de acerto. Essa legenda ajuda a categorizar de uma certa maneira esses percentuais médios de acerto, e quando a gente tem uma habilidade com até 40% de acerto, revela que os estudantes tiveram bastante dificuldade em responder os itens relativos a ela.
E nesse sentido aqui, e as habilidades com maior percentual de acerto apontam por aquelas habilidades que os estudantes já revelam maior familiaridade, um processo de consolidação dessas habilidades. E aqui no 5º ano, a habilidade com maior percentual de acerto é o ler frases. Mas já seria esperado que tivesse mais do que 74% dos estudantes capazes de ler frases no 5º ano, porque nesse processo, né, de depois de 4 anos na educação básica, seria esperado que eles já com o processo de alfabetização consolidado, se fossem leitores autônomos capazes de ler e compreender frases. Então, olhar também para essas habilidades com maior percentual de acerto é entender essa progressão. Vale tanto para as habilidades com baixo percentual de acerto, quanto para as habilidades com alto percentual de acerto. E depois, novamente, assunto de texto, que a gente dá aqui bastante simples, anunciado pelo título ou logo do primeiro parágrafo. Também uma habilidade bastante básica que a gente espere que ao longo desse 5º ano ele progrida, sendo capaz de construir e entender o assunto do texto, que não seja especificamente anunciado de um modo bastante não explícito, mas que ele já se anuncia no texto. E que a gente possa ensinar esse estudante o modo de reconhecer o assunto, como percorrer as pistas linguísticas, o campo semântico das palavras que se repetem no contexto do texto. E habilidade com menor percentual de acerto, no 5º ano, é de estabelecer relações lógicas discursivas marcadas por advérbios e expressões adverbiais de tempo. Reconhecer a noção de tempo, que é extremamente importante para que ele possa compreender, por exemplo, textos narrativos, a progressão de uma narrativa, noção de, por exemplo, depois, ontem, marcado por data, um dia, um tempo indeterminado. Então, essa construção é extremamente importante para a leitura e, posteriormente, para a construção e a capacidade de produzir textos escritos. E uma outra habilidade, reconhecer efeito de sentido de aspas, reticências, parênteses, ou seja, de ser capaz de entender que esses sinais gráficos são marcadores de sentido também e que contribuem aí no momento de uma leitura, por exemplo, de uma leitura oralizada, uma leitura em voz alta, a dimensão da prosódia, que traz também os aspectos ligados à capacidade da compreensão de textos. E, finalmente, nós trazemos aqui a escrita, que a parte do 2º, 3º, 4º e 5º anos foram avaliados em escrita e também em fluência. E, ao analisar os resultados de escrita, é importante que vocês olhem e analisem aqui, nesse caso, vocês encontram o percentual de estudantes por conceito e aspecto. Então, na escrita, você tem no 2º ano, as crianças foram solicitadas a escrever 2 palavras a partir da imagem, 1 palavra a partir de ditado, e o que foi avaliado. Então, por exemplo, a relação com a imagem. 81% das crianças escreveram a palavra exata a partir da imagem, dessa questão 1. E como vocês têm, isso é um ponto importante, o guia de correção disponibilizado na plataforma, vocês conseguem traduzir esses aspectos A, B, C, D e E em aspectos pedagógicos. E no que diz respeito, por exemplo, à ortografia na escrita de palavras, o conceito A é uma criança ortográfica, que não comete nenhum desvio de ortografia. O conceito B é uma criança alfabética, que ainda comete algum desvio de ortografia, como, por exemplo, troca um S intervocálico por um Z, o que é natural nesse processo. Estou trazendo só um exemplo rápido, não estou dizendo que foi essa palavra ou essa situação na avaliação. Uma criança, o conceito C é uma criança silábica alfabética, em ortografia. O conceito D é uma criança silábica e o conceito E é uma criança pré-silábica. E aí você tem uma dimensão e é atribuído a esses conceitos também alguns valores que vão dar uma nota média para esses estudantes. E vocês conseguem depois, lá no nível do estudante, saber a nota média do estudante, saber a categoria de escrita em que eles se encontram e saber também o que ele marcou, né, qual foi o conceito atribuído a cada um dos aspectos avaliados na escrita. E o mesmo vale para o 5º ano, só que aqui no 5º ano não é isso, no 4º e no 5º ano foram solicitados a produzir uma pequena narrativa. Também aqui o registro formal na dimensão do uso da língua, do uso da norma, ortografia, concordância, compatível com a etapa de escolaridade avaliada, distribuída em 5 níveis. Aqui, nesse caso, o A é o mais
correto, desculpem, o A aqui corresponde ao 1 lá do guia de correção, então ele é o menos correto, e o E é o mais correto, porque no guia de correção da escrita do 5º ano, você tem um para cada conceito, para cada aspecto avaliado, o nível 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aí vocês têm esses elementos que estabelecem essa gradação de complexidade, de domínio do que foi avaliado. Coerência temática, se o que ele escreveu é coerente com o que foi proposto no tema. A tipologia textual, se ele escreveu uma narrativa ou não, como que isso se coloca, e a coesão, a articulação dos usos dos elementos do texto, que é o uso de pronomes ou da articulação lógica por meio de advérbios ou adjuntos adverbiais. E, finalmente, na avaliação da fluência, vocês encontram o percentual de estudantes por perfil e nível de leitor, o resultado macro, e vocês têm no resultado, naquela tabela navegável, no nível do estudante, vocês têm em cada turma, na sua turma, professora, professor, vocês conseguem reconhecer e saber quem são os estudantes que se encontram, qual o perfil de leitor em fluência de cada um dos estudantes que foram avaliados nessa avaliação contínua do ciclo 1 2024. Então, isso aqui é muito importante também, para que você entenda, pensar em termos de esforço, qual o perfil que tem o maior percentual de estudantes. Então, que sejam desenvolvidas ações que garantam que eles avancem. Então, o estudante pré-leitor é um estudante que lê, enquanto o perfil macro perfil, até 10 palavras e 5 palavras possivelmente desconhecidas. Um leitor iniciante é que lê mais de 11 palavras ou mais e 6 palavras possivelmente desconhecidas ou mais. E o leitor fluente é um leitor de textos, que ele lê mais de 65 palavras com mais de 90% de precisão, conforme que vocês avaliaram, e aqui vocês têm essa categorização. Então, imaginemos nessa turma, foram avaliados, nessa escola, desculpe, avaliados 47 estudantes, e nessa escola tem 28 estudantes no pré-leitor, que distribuídos no nível 1, 12 estudantes, portanto, que ou não leram nada, ou que simplesmente inventaram qualquer coisa, falaram algo que não se relaciona com o teste. O nível 2, estudantes que soletraram. O nível 3, vocês veem que nessa escola, que são estudantes que estiveram silabando. E no nível 4, estudantes que leram as palavras corretamente. E 40% dos estudantes como iniciantes, que são 19 estudantes. E essa leitura vale também para o 5º ano, aqui um exemplo de um 5º ano, de uma escola que só tem uma turma, e também trazendo essas informações, olhar no perfil do 5º ano, esperado que eu tenha menos estudantes no pré-leitor. Aliás, a expectativa seria que no 5º ano não houvesse nenhum estudante nessa categoria de pré-leitor, que eles estivessem no leitor iniciante e no leitor fluente. Então, um esforço extremamente importante, mesmo sendo um percentual pequeno, para que eles possam avançar. Bom, com isso eu termino a minha fala, agradeço aqui a atenção de vocês e chamo o Carlos para dar continuidade à conversa nessa tarde. Muito obrigado, professora Josi, obrigado pelas importantes orientações relacionadas aos resultados de língua portuguesa. Queria destacar, lembrar a todos que esta live vai ficar gravada aí no YouTube, então vocês podem acessar novamente para consultar qualquer informação. Quem não conseguir assistir até o final hoje pode retomar em outro momento.